Meus queridos, bem-vindos ao Entrevistas de A a Z. Hoje eu vou entrevistar um amigo muito querido que eu não via há tempos. E nós vamos desbravar o seu diário de bordo. Eu me refiro a André Homem de Melo. Obrigada, André. Oi, Antônia Maria, tudo bem? Puxa, que prazer estar aqui com você. Alegria minha, André. Que alegria. Depois de tanto tempo, né? Quando me contaram que você vinha, eu falei, gente, que delícia, que saudade desse amigo querido. Verdade. André, para quem não sabe, é campineiro, deu a volta ao mundo em solitário, o único brasileiro que fez isso, e lançou já um livro maravilhoso, que é o Diário de Bordo. Aliás, eu gostaria de ver esse livro e mostrar para quem está nos assistindo. Diário de Bordo. Nós vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória. André, por que você iniciou as suas viagens? Como é que se deu? Conta para a gente um pouquinho. Então, esse livro foi lançado em 2004, né? Depois que eu fiz as minhas viagens com o barco, mas eu comecei a velejar com 12 anos de idade na represa americana, aqui perto de Campinas. Então, sempre tive isso como um hobby no início, e que depois virou uma profissão, porque hoje em dia eu trabalho com curso de vela, eu trabalho com venda de embarcações, e isso tudo depois de realizar as viagens, né, que eu conto no livro. Qual foi a sua primeira viagem? A primeira viagem foi dos Estados Unidos, de São Francisco, até Ilhabela, passando pelo Canal do Panamá. Quanto tempo você levou para... Essa viagem durou 1 ano e 8 meses, foi de 96 a 98. E eu fui parando em tudo quanto é lugar, né? Aproveitando, tudo, conhecendo os lugares, foi bem legal. E depois dessa viagem? E depois da vinda dos Estados Unidos, eu participei... Lembra, em 2000 teve a viagem comemorativa dos 500 anos do Brasil. Sim. E aí, em 99, eu fui até Portugal. E voltei em abril com a viagem comemorativa. E que tinha vários barcos de Portugal participando, as caravelas, e alguns barcos brasileiros também. Então, eu fui o único que participou sozinho, assim. Meu negócio sempre foi velejar em solitário, né? Mas, então, eu participei dessa viagem comemorativa dos 500 anos, que foi em 99 e 2000. Né? E depois disso? E depois a volta ao mundo, que realmente foi um feito que eu fui o único a realizar, né? Já está fazendo agora 20 anos da minha viagem, foi em 2001 e 2002. Então eu fiz uma volta ao mundo, sem escalas, em solitário, e fiquei 6 meses no barco sem pisar em terra. Então essas 3 viagens eu conto no livro. Conta pra gente como é que é essa sua sensação, estando em alto mar, sozinho. Olha, eu sempre gostei muito, né? Eu tenho esse perfil mais introspectivo, eu adoro ficar sozinho, ter tempo para as minhas leituras e para os meus afazeres. No barco a gente, parece que não, mas a gente tem muito trabalho, tem que consertar muita coisa, tem que costurar vela, enfim. Então... Eu tenho esse perfil desde criança, mas eu aprendi também, tive que aprender a ficar também sozinho nesse período. Não tem ninguém para conversar, não tem com quem falar? Conversando com o barco, com a câmera que você está filmando. Como é que é o seu preparativo para uma viagem assim? O que é que você leva? Como é que você faz? Faz uma listinha? O planejamento é primordial, né? Quando você faz uma viagem costeira, você tem como parar nos lugares e ir reabastecendo o barco de mantimento, de peças sobressalentes e tal. Quando você fazer uma viagem longa, uma travessia de um oceano, por exemplo, da Europa para o Brasil, ou do Brasil até a África do Sul, você já tem que levar tudo no barco para não faltar nada. E na volta ao mundo era mais ainda, porque eu ia ficar 6 meses sem pisar em terra. Então eu tive que levar todo o mantimento. Mas é claro, as 2 viagens anteriores, a dos Estados Unidos para o Brasil e de Portugal até o Brasil, serviram como experiência. Né? Então entendi. Eu tive esse período de adaptação. Então quando eu fui fazer a volta ao mundo, eu já estava com uma bagagem bem boa. Né? André, um susto no mar. Eu passei vários. Mas eu acho que o maior susto foi ter batido numa baleia.
Acho que a baleia devia estar cruzando a minha rota, né? Porque depois que eu fui saber, diziam que a baleia dormia na superfície, mas ela não dorme na superfície. Ela dorme mais para profundo. Então ela devia ter saído para respirar e eu cruzei o caminho dela. Ou seja, 70% do planeta é água. Um barquinho de 12 metros bater numa baleia de 12 metros é mais difícil que ganhar na loteria, né? Então, mas aconteceu, enfim. Conseguiu registrar? Até que registrei depois, eu não consegui filmar a baleia, porque ela afundou. Mas eu tenho um vídeo do momentos depois, porque você fica assustado, claro. Você acha que cortou o casco, que fez um furo no casco, e que o barco vai afundar, né? Então, na hora eu fiquei olhando se tinha água entrando, eu falei, bom, não está entrando água, então tudo bem. Esse foi um dos. E ondas muito grandes, e tempestades, eu peguei muitas tempestades. O que você faz numa hora dessas? Reza? Também. Além de trabalhar bastante, a gente quase não dá para dormir, o sono é um pouco complicado, mas depende muito da condição da meteorologia, né? Mas você tem que trabalhar bastante no barco. Então, você sobra muito pouco tempo para descansar. E à noite, algum barulho, alguma coisa, ou sempre tranquilo? Não, aí também depende muito do dia. Tem dias que é um espelho o mar, assim. Eu diria que um dos piores momentos também, numa viagem como essa, é você passar pelas calmarias, porque é um momento que você não tem vento, então um barco à vela, se não tem vento, ele não anda. Sim. E aí você fica desesperado com a situação que você quer chegar no seu destino e não consegue, porque o barco está parado. Às vezes até anda para trás por causa da correnteza. Então a gente mede a distância percorrida em 24 horas. Então você marca 24 horas de um dia, depois de 24 horas você marca a posição, para você saber quanto que você andou naquele dia. Entendi. E numa situação de calmaria, você vai fazer essa conta, não dá às certo. Vezes você andou para trás. E é horrível. Então eu falo, puxa, desse jeito eu não vou chegar nunca. Então, André, não tem como você programar, eu viajo em tantos dias, saio daqui e chego lá. Não tem. Você depende muito da condição de vento. É claro que a gente tem como planejar isso. Você faz as rotas por regiões que tem ventos mais constantes, né? E tem ventos tanto em direção como em intensidade, mas você está sujeito a pegar calmarias e também tempestades no meio do caminho. Então. De tudo que você viu, um oceano maravilhoso, qual? Olha, eu gostei muito do Panamá, é muito bonito. San Blas é uma região muito bonita. Logo depois, porque eu vim pela costa oeste dos Estados Unidos na primeira viagem, e depois atravessei o canal. Logo depois de atravessar o canal, tem ali uma região que chama San Blas, que é uma região de 300 e poucas ilhas ali, onde vive um povo chamado Kuna. Então, eles vivem ali do mesmo jeito que eles viviam há milhares de anos atrás. Então, é muito interessante você ter esse contato com essa cultura. Eles, inclusive, na época, eles não permitiam que tirassem fotos deles, porque eles tinham um mito de que a foto, enfim... Não atrai coisa boa. Atrai mau espírito. E então, mas eu tive uma recepção muito legal lá. Eu ajudei um filho, o filho dele tinha acabado de nascer e ele me pediu uma carona para a ilha dele. Eles geralmente moram em ilhas. E eu falei, não, tudo bem, eu te dou uma carona. E ele no dia seguinte apareceu com a família toda numa canoinha pequenininha e toda a família subiu no barco, inclusive a avó. Tinha galinha junto, não sei o quê, e o bebê. Aí eu levei ele para a ilha dele e ele ficou muito grato por esse ato. E trazia lagosta para mim, trazia peixe, ele levava para mergulhar. E eu passei com ele ali uns 15 dias, que era um paraíso, uma água clara, parece tipo um Caribe. Assim. Panamá. Na costa do Panamá. Que maravilha. André, você teve apoio familiar para essas suas viagens todas? Como que tem... Eu tive apoio familiar. Aliás, deixei minha família de cabelo em pé, né, na verdade. Porque hoje que eu sou pai, eu entendo, né? Meu filho chegar para mim e falar que vai dar uma volta no mundo de veleiro, eu não vou me preocupar, mas enfim. Então hoje eu sei um pouco o outro lado da história, né?
Então, Mas como naquela foi a época, primeira reação da tua mãe quando você falou, eu vou começar a viajar? Exato. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu comprei um barco. Depois de um tempo, eu liguei para ela e falei, eu estou morando num barco e eu vou voltar de barco para o Brasil. Ela quase caiu dura para trás, né? Mas, enfim, não tinha o que fazer. Na época eu já tinha 30 e poucos anos, eu estava estabelecido na vida. Mas sempre a gente se falava. Você sempre mantendo gostou? contato, dando satisfação, porque senão ela ficava preocupada. Você sempre gostou de barco ou Sempre, não? sempre. Isso veio depois? É uma coisa de infância, né? Meu pai a gente teve a oportunidade de praticar muito esporte náutico na represa americana, né? É mais conhecido lá hoje como a Praia Azul. Antigamente tinha Praia Azul, lembra? Eu lembro. Era um lugar que tinha muito esporte, tinha regata, tinha esqui aquático. Era uma opção de lazer náutico perto de Campinas, né? Depois a represa ficou muito poluída e muita gente abandonou as casas e deixou de frequentar. A represa chama Represa de Salto Grande, né? Então, mas ali que começou a nossa história na náutica. Né? E eu sempre gostei de velejar. Eu pegava meu barquinho pequeno e eu ia até o outro lado da represa, fazia um piquenique lá e voltava. Que delícia! Então, ali que começou esse desejo. E é claro, uma volta ao mundo, a travessia oceânica, sempre ficou no meu sonho, né? Assim como um desejo para o futuro, né? Você mencionou que você dá aulas, é instrutor de? Eu sou instrutor de vela. Eu tenho uma empresa em Ilhabela. Eu já estou morando lá há 16 anos. Então, eu dou curso de vela. Então, eu já formei aí bem mais de 1.000 velejadores. Poxa! Né? Eu senti que... Porque na época que eu estava aprendendo, não tinha muita gente que ensinava. E quando eu voltei, eu senti a necessidade de tentar abrir mais esse mercado. Então, eu recebo gente do Brasil inteiro em Ilhabela para fazer curso. Ilhabela é um lugar muito, muito favorável para isso, porque lá sempre tem vento, em função da geografia, das montanhas ali. Então, lá não é que a pessoa vai chegar lá e vai fazer um curso e hoje não tem vento, não dá para fazer o curso. Não, lá sempre tem curso. Todo fim de semana que eu dou curso tem vento. E abriu bem o mercado agora. E aí eu comecei e estou vivendo disso, né? E onde que as pessoas conseguem comprar os seus barcos, a vela? Só nos Estados Unidos? Eu também trabalho com venda de veleiro. Eu sou representante de uma marca francesa. Então, algumas vezes eu até eu faço esse trabalho, eu vendo a embarcação e aí eu vou buscar a embarcação. Que maravilha! A pessoa fica tranquila também. Acabou de comprar, está nas mãos. Isso, eu trago a embarcação para a pessoa e às vezes junto com a pessoa. Né? Há 2 anos atrás eu fui buscar um catamarã de 62 pés na França. Aí nós passamos pela Espanha, por Portugal, pelas Ilhas Canárias, por Fernando Noronha. Então, assim, é um trabalho bem prazeroso. Né? É um sonho, isso sim. É uma coisa que, claro, tem muita responsabilidade, tem que se dedicar bastante, mas é bem prazeroso. André, há 20 anos você deu a volta ao mundo em solitário, o único brasileiro que conseguiu isso. E agora me parece que as comemorações vão iniciar. Então, nada mais justo do que comemorar, né? Porque sabe que é uma coisa que ninguém sabe, mas eu guardei as filmagens dessa volta ao mundo. Então eu tenho 24 horas de filmagens dessa volta ao mundo, e eu guardei essa fita durante 20 anos. E em primeira mão para você, nós estamos fazendo uma produção de um filme para ser lançado em comemoração aos 20 anos da minha volta ao mundo. O livro foi feito em 2004, então foi logo 2 anos depois da volta ao mundo, mas as imagens ficaram guardadas na gaveta lá de casa e ninguém viu, nem eu vi, na verdade, durante esses 20 anos. Uma hora ou outra eu ia lá, pegava uma fitinha, dava uma olhadinha, mas eu deixei para uma hora especial. Então, esse é o momento da gente comemorar 20 anos desse feito, né, que é o primeiro brasileiro a dar uma volta ao mundo em solitário sem escalas, e lançando esse filme documentário. E está sendo produzido por quem? Está sendo
produzido pela Cilab, do Guilherme De Luca, e o lançamento ainda está surpresa. Opa, eu quero ser convidada. E quem sabe a gente vai produzir também uma edição comemorativa de 20 anos do livro, Diário de Bordo também. Então é um motivo de alegria para nós campineiros, né? Tendo você com a sua trajetória maravilhosa, podendo comemorar. E vamos comemorar juntos, eu tenho certeza disso. Certeza. André, como que você se define? Bom, eu acho que tudo isso dependeu muito de muita luta, né? E de muita perseverança. Então, eu acho que a palavra seria essa. Perseverança. Porque você tem que correr atrás, não tem jeito. O que é felicidade para você? Olha, eu digo que é realizar um sonho, né? Eu acho que depois que eu realizei essa volta ao mundo, principalmente, eu me senti outra pessoa. Eu estava realizado, então isso não tem preço. Maravilhoso. Agora, nós vamos aguardar o lançamento desse filme, o relançamento do livro, uma edição especial, pedindo que você retorne muitas vezes para contar um pouquinho da tua experiência de vida maravilhosa para todos nós. Obrigado, Dona Maria. Obrigada a você, obrigada a eu. Amigos, até a próxima semana.